Bom, mais uma vez é um prazer estar aqui com os irmãos, uma honra. Quem não estava aqui pela manhã hoje? Ok. Então, meu nome é Cláudio, meu nome é Cláudio, mais conhecido como Casca, né? E aqui está minha esposa Rebeca e a Zoe, nossa filhinha, e o Estevão aqui dormindo. E nós somos lá do Nordeste, gente. A gente é de uma cidade chamada Recife. Eu costumo dizer que a gente não é brasileiro, né? Porque Pernambuco é outro país. Se você conhece algum pernambucano, sabe que pernambucano gosta dessa coisa assim, que Pernambuco é meu país, né? A gente é mais bairrista do que os gaúchos, gente. A gente costuma dizer que Pernambuco teve a primeira... Costuma dizer não, essa é verdade, né? É a história que diz isso. Pernambuco foi o primeiro estado da nação brasileira que se colocou como uma república independente de Portugal. Pernambuco se passou longínquos 40 dias como uma república. Mas teve uma constituição, já tinha uma constituição com negros e brancos trabalhando na república, e as mulheres tinham direito a voto, que era uma coisa que não existia naquela época, mas na República de Pernambuco existia. E nós viemos de lá, sempre nos doamos ao sertão do Nordeste. Rebeca foi missionária na América Latina, mas eu, desde criança, junto com os meus pais, sempre trabalhamos no sertão nordestino. E quando casamos, a gente achou que em algum momento Deus nos levaria para morar de vez no sertão, mas aí o Senhor nos trouxe para outro sertão, chamado Monte Mor. O ano passado, o ano retrasado, nós levamos ano passado também, mas no ano retrasado a gente estava com a equipe dos precursores numa cidade da Paraíba, chamada São José de Piranhas. E quando eles viram a praça da cidade, eles disseram: aqui é melhor do que Montemor. Montemor não tem uma praça dessa tão bonita. E é verdade, né? Montemor é uma cidade que só Jesus mandando para poder morar lá, né? Então, mas como a gente aprende a amar um lugar que Deus nos coloca, né, Pastor João? Saiu lá do interior de Goiás, está aqui em São Paulo. Quantos anos? 21 anos. 21 anos, olha aí, 3 anos de Montemor, falta muito tempo ainda. Então, nós estamos há 3 anos em Montemor e Deus tem feito assim, grandes coisas na nossa família, e as crianças têm crescido, nós temos vivido muitos milagres pelo fato de termos dito sim ao Senhor. Então, quando você lembrar, você ouvir uma música lá do Nordeste, quando você ouvir uma propaganda, um sotaque diferente, lembre, eu vou orar pelos irmãos lá do Nordeste que estão em Montemor, Cláudio, Rebeca, Zoe e Estevão, família Casca. Tá bom? Então vamos lá. 1 Coríntios. Bragança Paulista, cidade que tem o ar mais puro de São Paulo. Há controvérsias, né? É considerada a segunda do mundo. Segunda do mundo? Do mundo. Nossa, olha aí. Eu achei que os pernambucanos tinham mania de grandeza, né? Mas os
Bragantino também, né? Tem a melhor linguiça, né? Melhor time não dá, né? Gente, eu estava orando esses dias sobre o que compartilhar com vocês. E eu já tinha uma palavra para amanhã, mas eu ainda não tinha algo concreto em relação a hoje à noite. E eu estava muito incomodado. Ontem eu escrevi algumas coisas e quando foi para vir para cá, deixei o esboço em casa. E eu disse, então, eu acho que não era para falar aquilo que eu estava escrevendo ontem. E hoje à tarde eu lembrei de algo que Deus tem falado conosco esses dias e eu gostaria de compartilhar com vocês. Está lá em 1 Coríntios 1, a partir do versículo 18. Amém? Diz o seguinte: porque a pregação da cruz é loucura. Ali, eu gosto mais dessa versão que está aqui na TV. Porque a palavra da cruz é loucura. Alguém tem a mensagem da cruz? Alguma versão na sua Bíblia tem escrito a mensagem da cruz? Não? É loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Porque está escrito: eu destruirei a sabedoria dos sábios e reduzirei a nada o entendimento do prudente. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste mundo? Não tem Deus feito insensata a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Agradou a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque os judeus requerem um sinal e os gregos buscam a sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é pedra de tropeço para os judeus e para os gregos loucura, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por esse tempo. Te agradecemos porque desde manhã o teu Espírito tem nos tocado, o teu Espírito tem falado conosco. Nós podemos sentir a tua presença, Senhor. Eu te peço, Espírito Santo, traz aqui um ambiente, nos mantém concentrados, abre os nossos ouvidos para ouvirmos a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Paulo, ele começa dizendo no versículo 18 que a palavra da cruz é loucura. A mensagem da cruz é loucura. A pregação da cruz é loucura. Mas não é loucura para qualquer pessoa. Não é loucura para todas as pessoas. A pregação, a palavra, a mensagem da cruz é loucura para um grupo específico. E esse grupo são aqueles que perecem. Aqueles que estão
perdidos. Algumas versões falam é loucura para os perdidos. Mas o versículo 18 também diz que a palavra da cruz, a mensagem da cruz, além de ser loucura para os que perecem, além de ser loucura para os perdidos, ela também é poder de Deus para aqueles que são salvos. Então, segundo Paulo, existem duas categorias de pessoas. E a Bíblia acaba dividindo toda a humanidade em dois tipos de pessoas. Aqueles que a pregação da cruz é loucura, ou seja, os perdidos, os que perecem, e aqueles que são salvos. E é a Bíblia que está dizendo isso. No versículo 19, Paulo vai dizer, porque está escrito. Ele não só afirma que a loucura ou a pregação da cruz é loucura para os perdidos e é poder de Deus para os salvos, como ele diz o porquê dessa sua tese, o porquê de falar essas duas questões e dividir a humanidade em dois tipos de pessoas. Ele dá a resposta. E não é qualquer resposta em cima da sua filosofia ou daquilo que ele acredita. Ele diz, porque está escrito. E se você puder abrir, e talvez a minha irmã seja mais rápida aqui, Isaías 29, 14, por favor, que aí nós lemos todos em uma mesma versão. Ele diz assim, portanto, eis que continuarei a fazer uma obra maravilhosa no meio deste povo. Uma obra maravilhosa e um assombro. E aí ele continua, porque a sabedoria dos sábios perecerá. E o entendimento dos prudentes, em outras versões diz, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Olha que coisa tremenda! Deus já havia declarado o seu pensamento sobre essa questão. Então, para Paulo, isto já estava resolvido. Em outras palavras, a mensagem da cruz não é nada mais, nada menos do que um meio de Deus cumprir o que Isaías profetiza. Ele, por meio da cruz, rejeita e descarta todas as pretensões humanas para que a sabedoria humana possa alcançar a Deus. Não há homem algum, por mais sábio, e eu quando falo sábio, não o sábio que Salomão fala em Provérbios, em que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas o louco despreza a sabedoria e a doutrina, tem as versões mais antigas. Não estou falando essa sabedoria, eu estou falando a sabedoria segundo as concepções humanas. Adolescente, eu quis ser várias coisas. Eu quis ser jogador de futebol, mas teve duas coisas que eu persegui. Eu queria ser aviador da Marinha. Não era marinheiro, eu queria ser aviador da Marinha.
Eu tinha assistido aquele filme que lançou agora, bem recente, eu não sou tão velho assim, Top Gun. E eu via Tom Cruise lá, né? Naquele caça, eu disse, eu quero ser isso aí. E aí eu descobri que na Marinha do Brasil poderia ser isso. E eu e mais 2 amigos estudávamos o tempo inteiro. E quando eu tinha 14 anos, eu ia fazer a prova do Colégio Naval. E eu fiz os simulados, eu passei em tudo. E eu disse, nossa, os professores falavam que eu ia passar muito fácil. E quando foi na hora de fazer a inscrição, o meu primo e o meu amigo fizeram a inscrição e o meu pai não me deixou fazer. Ele disse, você está muito novo para ir para o Rio de Janeiro, para ficar sendo terminado de ser criado por sargento. E eu quis muito isso. Como meu pai não deixou, eu fui fazer vestibular normal, com 16 anos. Mas aí com 15 anos, antes dos 16, eu encontrei Jesus. Jesus foi muito forte comigo. E logo eu dediquei a minha vida para fazer missões. E eu disse, pai, eu acho que esse negócio de ser pastor deve ser algo de Deus mesmo, porque o Senhor me deu todos os motivos para que eu não quisesse ser. Porque meu pai nunca foi um pastor desses que ganhava dinheiro, né? Sempre no sertão, sempre na periferia. E aí eu fui estudar, fui fazer seminário. Quando terminei o seminário, eu fui para a faculdade e para não ficar ruim o desafio, eu fui estudar no Centro de Ciências Humanas da Universidade Federal de Pernambuco. Eu fui fazer ciências sociais. Não tem nada mais esquerdista do que um cientista social. Vãs filosofias. E por mais que eu tivesse ido para o seminário antes, e graças a Deus que eu fiz isso, que meu pai teve essa ideia, eu comecei a estudar todas aquelas filosofias, aqueles pensadores, Marx, Weber, Durkheim, Platão, Aristóteles, Sócrates. E o engraçado é que quando Paulo ele fala aos coríntios, eles amavam essas filosofias. Nas cidades gregas, os grandes sábios iam para as praças e eles iam disputar a sua eloquência. O mais sábio não era aquele que entregasse a melhor mensagem, ou muitas vezes algo com mais profundidade. Era alguém que fosse mais eloquente. E surge uma coisa que todos nós conhecemos, uma palavrinha chamada retórica. E eles amavam isso. E Paulo, ele vai de encontro ao que a igreja de Corinto estava vivendo em sua cultura, e ele diz que Deus, ele cita Isaías 29:14, Deus destruirá toda a sabedoria humana e ele aniquilará a inteligência dos instruídos. Quando o primeiro homem chegou no espaço, um soviético chamado Yuri Gagarin. Não falei em línguas não, Rebeca. Ele olhou a imensidão da Terra, o espaço, e ele disse, onde está Deus? Deus não está aqui. Não dizem que Deus habita nos céus? Eu não o vejo. E aí todos conhecem a história. Depois, um
americano, que agora eu esqueci o nome dele, estava tentando lembrar. Eu só confundo o nome dele com o nome daquele músico trompetista Louis Armstrong. Isso, olha aí. E quando ele pisa na lua, ele declara um dos salmos mais belos escritos por Davi, o Salmo 19, que diz: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia fala outro dia, e uma noite anuncia para outra noite. Grandes são as obras do Senhor. Deus aniquila a inteligência dos instruídos para esse mundo. E ele, no versículo 19, ele diz: eu destruirei a sabedoria dos sábios e reduzirei a nada o entendimento do prudente. Em outras palavras, a mensagem da cruz é esse lugar em que os humanos não podem alcançar apenas com suas vãs filosofias. Sabe por quê? Porque se você for no budismo, você vai encontrar bons conselhos para a sua vida. Se você for no shintoísmo também, se você for no espiritismo, você vai encontrar bons conselhos. Caridade, caridade. Se você for nas filosofias que os homens plantam e querem ensinar, nós vamos encontrar bons conselhos. Mas o Evangelho não é um conjunto de bons conselhos. O Evangelho também não é boas notícias a respeito do poder de Deus. Não é simplesmente um livro ou alguns livros de histórias contadas, boas notícias. Não. O Evangelho é o poder de Deus. Ele não contém, ele é. Mas ele não é o poder de Deus para qualquer pessoa. É poder de Deus para aqueles que creem. A cruz foi o lugar em que Deus destrói completamente a arrogância dos homens. A coisa mais linda, eu ouvi uma história atrás, um pregador assembleano, ele contou uma história que ele chega para pregar em uma igreja e de repente vem um irmão com aquelas lanternas que tem um bico laranja, tipo aquele pessoal que fica controlador de avião no aeroporto, e ele começa a fazer sinal para o pastor e pede para o pastor parar. Ele diz: ô pastor, seja bem-vindo, o senhor é o pregador de hoje. Sim, eu sou o pregador de hoje. Ele, o senhor quer que eu estacione o carro para o senhor? Não, não precisa. Ah, então me acompanha aqui. Tem uma vaga que eu vou deixar aqui para o senhor, já está reservada. E ele vai correndo pelo estacionamento todo até chegar na vaga em que ia colocar o pastor. O pastor desce, ele abre a porta do carro. O pastor desce, ele pega as coisas daquele pastor. Vem, eu vou levá-lo
a sala do pastor da igreja, conduz, entrega água. E aí acontece o culto, aquele irmão sempre servindo, e termina o culto, os irmãos vão jantar na sala do pastor, uma igreja grande, rica, bonita, e ele entra na sala para servir, e o pastor da igreja local diz assim, sente aqui, meu irmão, venha comer conosco. Ele diz, não, a família do irmão fulano de tal está me esperando, eles estão ali do lado de fora comendo, eu vou comer com eles. E quando esse irmão sai, o pregador da noite fala para ele assim, pastor, quem é esse irmão? Eu não sei como é que acontece aqui com os seus ministérios, quais são suas exigências, mas olha, esse irmão está de parabéns. Quem é ele? Ele é o que aqui? E a Assembleia de Deus tem aquela coisa de auxiliar, né? E ele diz assim, olha, esse irmão é o auxiliar do auxiliar que cuida da diaconia. Ele está em treinamento. Ele disse, mas ele é muito educado. Acho que logo ele vai ser auxiliar, sem ser auxiliar do auxiliar. Ele disse, sim, ele é muito educado. Ele é o desembargador da cidade. Desembargador e o auxiliar que está acima dele é o quê? Ele disse, é o zelador da igreja. A igreja é o único lugar da face da terra que as instruções humanas não valem de nada. Porque o evangelho faz o catador de lixo ser um pregador poderoso, cheio da unção, e um desembargador ser um auxiliado auxiliar. E ele continua dizendo no versículo 20, onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor? Inquiridor, não sei qual é a versão que está aqui, inquiridor também, mas inquiridor é debatedor. Alguém que gosta de se envolver em debates. Onde está o inquiridor deste mundo? Não tem Deus feito insensata a sabedoria deste mundo? Como? Como Deus tornou insensata ou louca a sabedoria deste mundo? Então, se você quiser anotar, não sei se você está anotando. Em primeiro lugar, Paulo vai dizer que a sabedoria de Deus incluía a ruína de todos os esforços humanos para conhecê-lo. Não há quem possa conhecer ao Senhor apenas por si mesmo. Existe uma palavra bem estranha na teologia, chamada cognoscibilidade, que é a forma, que quer dizer o passo de Deus para se deixar ser conhecido. Não há alcance na mente humana que possa conhecer a Deus sem que antes ele se deixe ser
ser conhecido. Nós conhecemos a Deus porque Ele se mostrou primeiro. E a loucura da pregação da cruz é esse Deus que se revela até aquele instante para alguns, para uma tribo. A tribo de Israel, dividida em 12. Uma família que se transforma em uma nação. Ninguém tinha revelação de Deus, a não ser a família descendente de Abraão. Os povos ouviam falar. Lembra quando eles chegam diante de Jericó e eles mandam os espias e os espias encontram com quem, Zoe? Lá em Jericó, os 2 espias. Raabe. E quando Raabe ouve o burburinho daqueles homens, eles estão fugindo, ela esconde eles dentro de casa e eles conseguem fugir e eles perguntam para ela, o que é que você quer que eu faça? Ela diz, ouvi falar da fama do Deus de Israel e o que ele faz com seus inimigos. Mas ela não tinha revelação de quem era Deus. Ela ouviu falar. E aquele Deus, ou este Deus, que se revelava apenas para alguns. Na cruz, ele diz, agora não é apenas Israel que saberá quem eu sou, mas todas as nações da terra receberão esta loucura que é o Evangelho para os que não creem. Mas o poder de Deus para os que creem. Há uma segunda maneira pela qual Deus tornou a loucura deste mundo, ou a loucura da sabedoria deste mundo. Deus, ele planejou salvar os que creem pela loucura da pregação. Versículo 21 diz o seguinte, visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Agradou a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. E essa palavra aí, pregação, não tem a ver com a retórica ou com a eloquência, como eu falei no começo. Porque ela tem a ver com a mensagem. Não é a forma como eu falo ou como eu prego, mas é o que eu prego. Porque eu posso convencer você a deixar de votar no candidato A para votar no candidato B. Eu posso convencer você a parar de tomar Coca-Cola hoje. Eu posso convencer você a frequentar uma academia. Eu posso convencer você até a trocar de faculdade e fazer outra. Mas ninguém é capaz de convencer uma outra pessoa por Cristo. Apenas a mensagem da cruz, pura e simples, através de uma pessoa chamada Espírito Santo.
pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Isso é loucura para quem não crê. É por isso que o evangelho hoje tem descido tão amargamente no estômago de pessoas. Porque somos chamados de retrógrados, somos chamados de nécios, de loucos, inclusive. Na Europa, o evangelho não pode ser mais pregado, a não ser dentro de um local específico. A igreja na Europa está morta. Aliás, aquilo que se diz de igreja, o que eles chamam de igreja livre, 99,9% das pessoas que frequentam são brasileiros ou latinos, ou africanos. Não há mais europeus. Porque eles estão considerando a loucura da sabedoria humana mais sábia do que a sabedoria de Deus. E eles estão olhando para a sabedoria de Deus e dizendo: isto é loucura. Paulo, ele fala algo a respeito da mensagem da cruz. É interessante, voltando no versículo 20, algo que não falei antes, é que Paulo, ele pergunta: onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o debatedor, o inquiridor, que possa falar algo a respeito dessa cruz? Onde estão os eloquentes desse mundo? Onde estão os grandes teólogos em suas arrogâncias para falar sobre determinadas doutrinas? Ontem nós estávamos na igreja caseira e uma irmã compartilhou uma história muito interessante. Ela disse que um pregador americano estava falando que é como se aquele ladrão que estava na cruz chegasse no céu e o anjo perguntasse para ele: como foi que você chegou aqui? E ele dizia: eu não sei. De qual sinagoga ou de qual igreja você era? O que é isso? O que você entende sobre a doutrina da justificação pela fé? O quê? O que foi que aconteceu antes de você chegar aqui? Eu não sei. Mas aquele homem que estava pregado naquela cruz ao meu lado, ele disse que eu estaria aqui e eu criei. É loucura para os que não creem, mas é poder de Deus para todos aqueles que creem. A loucura ou a mensagem da cruz, não a loucura da cruz, mas a mensagem da cruz, ela prova que a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana. E a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Versículo 22, porque os judeus requerem um sinal.
Você lembra que Mateus 12, 38 ao 39, se você puder colocar aqui mesmo. Mateus 12, 38 ao 39, diz o seguinte: Então alguns dos escribas e dos fariseus responderam dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhe respondeu e disse: Uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Os judeus, eles amavam os sinais. E essa não é a última oportunidade em que eles pedem sinais a Jesus. Eles estavam o tempo todo buscando as maravilhas e os sinais que Jesus fez. E Jesus fez muitos. O evangelista vai dizer que se fosse escrever todos os milagres, não caberiam. Ele fez muitos sinais. Ele fez muitas maravilhas. Mas ele sabia que aquele povo, aquela geração má e adúltera, estava apenas querendo inquirir, provar, mas não no sentido de sentir o gosto, mas no sentido de pôr à prova. Eles queriam estar sempre colocando à prova Jesus. Você é o Messias, então nos dê sinais. Você é o Messias, então prove. Muitas vezes nós fazemos isso, não é? Nós dizemos: Tu és o meu Deus, você é o meu Pai. Ou fazemos aqueles votos de tolos: Senhor, se você fizer isso, se você me der um emprego, eu vou subir a ladeira. Aqui tem muita ladeira em Bragança. De joelhos. Lá em Recife tem o Morro da Conceição. E no dia dessa padroeira, é a coisa mais triste e horrenda. O nordestino, ele é muito dedicado, para não dizer outra palavra, né? E eles sobem, e quando chega lá em cima, eu já fiz evangelismo lá, quando eles chegam, os seus joelhos, a canela, todos ensanguentados. Nós não fazemos aos santos, mas fazemos a Deus. Senhor, se você salvar o meu casamento, eu vou dizimar o dobro durante 5 anos. Senhor, se você curar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Quando Obrigado, meu irmão. A loucura ou a mensagem da cruz, ela basta. Os judeus buscavam sinais. Os gregos buscavam sabedoria. E a sabedoria, para o grego, era algo indigesto quando se falava sobre cruz. Alguns diziam: olha, e até hoje dizem isso conosco,
Ser cristão é para pessoas menos instruídas. Ser cristãos para pessoas que não são estudadas. Tem um colega que ele vai no terceiro PhD. É solteiro ainda, diz, por isso que você está no terceiro PhD. Se fosse casado, não tinha feito talvez nem o primeiro. Mas ele começou muito cedo. E ele fez algumas coisas nos Estados Unidos. Um menino simples, saiu do sertão de Pernambuco, lá em Sertânia. Simples, criava bode e carneiro no quintal de casa. Hoje está no terceiro PhD na área de agronomia. E ele disse que os professores perguntavam para ele, como você está indo para o seu terceiro PhD e você diz que é cristão? E o apóstolo Paulo, ele vai dizer no versículo 23, no 22 ele diz, os judeus querem sinais e os gregos sabedoria. Mas no 23 ele diz, mas nós pregamos a Cristo. Tem uma versão, aí está dizendo Cristo crucificado. Tem uma versão que diz, nós pregamos a Cristo e este crucificado. Sabe o que isso significa para o grego e para o judeu? É como se eu dissesse assim para minha esposa, eu te amo com um amor odioso. Faz sentido? Amor e ódio não faz sentido. Para o judeu não faz sentido o Messias esperado, o libertador de Israel, morrer como um maldito, crucificado. Para o grego, como alguém pode ser sábio ao ponto de entregar a sua vida por amor de alguém e morrer crucificado? Isso é loucura! É por isso que Paulo vai dizer que Cristo, ele é uma pedra de tropeço tanto para judeus como para gregos. Para a loucura dos gregos. E no versículo 24, ele diz, mas para os que são chamados, os que são chamados, tanto judeus como gregos, Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Há alguém chamado aqui? Alguém que foi chamado pelo nome? Mateus 4:15, Jesus está passando no mar da Galileia, olha os discípulos ali pescando e ele diz, venham, me sigam e eu farei de vocês pescadores de homens. E a Bíblia fala que eles, largando tudo, os seguiram. Não tem a ver com a forma como nós falamos, mas é o conteúdo da mensagem que nos alcançou através do Espírito, nos chamou, nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amado, nos tirou de um poço de lama e firmou os nossos pés sobre a rocha.
O que fazer até que ele venha, pastor João? Pregarmos Cristo e este crucificado. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Sabe qual é a fraqueza de Deus? O apóstolo Paulo vai falar lá no livro de Efésios. Se esvaziou da sua glória e se fez carne por mim, segundo a sua misericórdia, padeceu em nosso lugar, morrendo uma morte, e morte de cruz. A mensagem do Evangelho. Eu não sei falar direito, eu não sei cantar, eu não sei pregar, eu não sei falar. Talvez como Moisés, Senhor, eu sou gago. Mas não tem a ver com a sua eloquência, não tem a ver com a sua retórica, com sua voz bonita, com seus dons, com a sua inteligência ao fazer a interpretação, exegese, hermenêutica. Não, tem a ver com a própria mensagem. Pura e simples. Até que ele venha, a mensagem será pregada. Não está em nós convencer homens. Não está em nós. Paulo vai dizer aos próprios Coríntios, eu não vos preguei com sabedoria humana. Não está em nós. Deus chama iletrados, pescadores, homens cobradores de impostos, guerrilheiros, terroristas, como Simão Zelote. Ele chama todos os homens de todas as nações, de todas as tribos, língua, raça, povo, nação. E ele diz, venham e eu farei de vocês pescadores de homens, porque não tem a ver com a sua capacidade na pesca, mas com a minha mensagem. E essa mensagem foi cravada na cruz. E ao terceiro dia ressuscitou em glória e está sentado à direita do Pai. E quando ele vier, ele não virá para buscar aqueles que prosperaram, aqueles que cresceram. O Deus das classes, o Deus dos ricos, não há lugar para pobres. O Deus dos pobres não há lugar para os ricos. O Deus dos sábios não há lugar para ignorantes. O Deus dos ignorantes não há lugar para pessoas instruídas.
Mas o evangelho, a mensagem da cruz é para todos aqueles que creem, tanto gregos quanto judeus. E Paulo ele aqui vai fazer analogia sobre a mensagem, ele tira a palavra grego e coloca a palavra gentio. Ele não só fala sobre gregos, ele incluiu a mim e a você. Fomos alcançados não porque alguém falou bonito, mas porque essa mensagem é capaz de penetrar no mais profundo do homem, cortar e fazer a divisão da alma e do espírito. Essa é a mensagem da cruz. O que faremos até que ele venha? Amaremos essa mensagem. Compartilharemos essa mensagem. Proclamaremos essa mensagem, mesmo que nos faltem palavras. Porque ela é vida. Ela é poder de Deus. Tem um hino que diz: rude cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Vamos dizer mais uma vez: se eu amo, se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Você pode dar graças ao Senhor, porque você foi alcançado. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus, obrigado. Versículo 26 diz: porque vedes o vosso chamado, irmãos, que não são muitos os homens sábios, segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as coisas que são fortes. Talvez o Senhor tenha chamado alguns loucos, alguns fracos. Mas é na nossa fraqueza que o poder dele se aperfeiçoa.
É na nossa fraqueza. Eu não sei, mas eu sinto, talvez tenha alguém aqui hoje que esteja passando por lutas dentro da sua casa. Eu não sei se é uma jovem com seus pais, os seus pais não aceitam que você seja cristã e você luta, ou talvez seus filhos, o seu esposo, eles têm lhe chamado de louco ou louca. Por que você está indo à igreja? Por que você está servindo? Por que você é um evangélico? Há alguém aqui assim, eu gostaria de orar por você. Alguém vivendo esse dilema? Levante sua mão, eu gostaria de orar por você. Não há ninguém assim? Amém. Oh. Alguma irmã, por favor, pode ir lá, orar com ela. Vai lá, Dani. Vai lá, Rebeca. Oh, xerecana lamas. Ei, sou. Há alguém aqui que entendeu a mensagem? Uma irmã esteve aqui de manhã, veio comigo. Eu levei ela de volta. O marido dela me deixou aqui de volta. E eles brigaram. Meu Deus, vamos orar então por ela. Sim, vamos orar então. Vamos orar por essa irmã também, que esteve aqui hoje de manhã, e o esposo não pôde trazê-la. Essa mensagem está sendo gravada, manda para ela depois. Nós vamos orar por ela também. Oh, vamos ficar de pé, irmãos. Não sei se a irmã que estava no teclado pode vir aqui. Vamos orar. Levante um clamor agora pela irmã Aline, né? O nome dela, eu acho. Você pode